Então, boa noite a todos. Antes da gente orar, como sempre faço aqui, eu queria trazer uma palavra de gratidão, né? Pela receptividade de vocês e tudo mais. Eu confesso que eu não sou aquela pessoa que gosta muito de viajar. Tem muita gente que gosta de viajar, né? E tal, e tudo. Eu não sou muito desse de viagem. Eu gosto muito da minha casa, gosto muito, entendeu? Eu sou aquele cara caseiro. Para quem gosta de literatura, eu sou um tipo de hobbit, entendeu? Minha casa, meu lugar. Então, sempre para mim viajar é um desafio assim, mental, e ser recebido bem por vocês diminui esse peso da viagem, e ficou muito agradável, muito bom. Então, eu quero palavra de gratidão pelo convite, pela confiança. Pastor Vumar, por entregar o púlpito assim, né? Entregar o púlpito sempre é um ato de coragem ou de loucura, né? Você pode estar trazendo uma bomba para a sua igreja. Mas vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, para a gente então ter nosso tempo de meditação na palavra dele. Vamos orar. Deus amado, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua luz, precisamos do Teu Espírito. E que bom que o Senhor tem nos dado tudo isso. Que bom que o Senhor tem visitado o nosso coração com o Teu Espírito. E mesmo em momentos de dor, momentos de sofrimento, essa era presente, ainda assim conseguimos, pelo auxílio, pela operação do Teu Espírito, a continuar a missão, a vocação que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, por nos ter feito objetos da Tua ação soberana de nos fazer Teus filhos e de nos moldar de acordo com a pessoa de Jesus. Obrigado, Deus, por cada palavra Tua. Nós queremos respeitar a Tua palavra, queremos nos aproximar com reverência, com amor, queremos receber do Senhor o conselho, a orientação, a luz para nossas vidas. Abençoa esse tempo de reflexão na Tua palavra. Nós queremos e precisamos de Ti, e declaramos abertamente como igreja e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Meus amados, deixem abertas suas Bíblias em Isaías capítulo 49. Deixe só aberto aí, né? Todo mundo trouxe a Bíblia hoje, né? Isaías 49. E qual é o meu ponto hoje com vocês? Nosso terceiro encontro, o texto de Romanos capítulo 8, versículo 29, nos ensinou muito sobre a nossa relação com o mundo, com o sofrimento desse mundo, e como Deus, em sua soberania e amor, nos dá a convicção de que somos filhos em momento de angústia, e que, vivendo uma era marcada pelo sofrimento, Deus ainda, em sua bondade, nos dá a capacidade de lamentar diante dEle, e o Espírito nos dá a convicção de que somos filhos. Nesse processo, nós somos moldados de acordo com a imagem de Jesus. Falamos ontem sobre esse projeto de Deus de nos fazer como seu filho, e caminhamos ao longo da Escritura para ratificar essa ideia de que Cristo é o nosso padrão, Cristo é o nosso paradigma, Cristo é o nosso modelo de todas as coisas, nosso modelo de humanidade. Nós fazemos parte de uma nova humanidade onde Ele é o cabeça e nós o seguimos e queremos realmente andar seguindo os seus passos, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Muito bem, o nosso texto também de Romanos capítulo 8, versículo 29, não somente nos diz que somos filhos, não somente diz que temos um chamado, não somente diz que nós operamos juntamente com Deus para fazer o bem a esse mundo que nos foi dado como herança, mas ele também nos diz que Deus nos fez conforme a imagem do seu Filho para que ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. É isso que o texto vai dizer para a gente lá. Em outras palavras, Deus quer nos fazer como Jesus, para que possamos, juntos com Jesus, sermos uma grande família, um grande povo. E se existe uma declaração que tem mexido muito comigo nos últimos, talvez, 2, 3 anos, exatamente essa daqui. O fato de que Deus, nesse momento, está operando no mundo, e a sua operação envolve a construção de um povo. Se alguém perguntasse para você essa noite, o que Deus está fazendo nesse mundo? As respostas são as mais variadas, a sua providência, o seu controle total, enfim, uma série de coisas. Mas uma das verdades que pode passar desapercebida e que é tão importante, a gente vai ler isso daqui a pouco em algumas passagens bíblicas, mas principalmente Isaías 49, eu tomei essa passagem como basicamente um tipo de guia para a gente, mas são inúmeras passagens bíblicas onde fica muito claro que Deus está construindo um povo. E é essa verdade que eu queria que você acordasse para ela essa noite. De que ao nos fazer conforme o seu Filho, Ele nos faz assim para fazermos parte
de uma grande família. Lembra que eu falei em um momento para você que a Bíblia é um livro que não pode ser lido de maneira fragmentada. A gente tem que respeitar toda a linha de argumentação, a narrativa bíblica. E quando você começa a ler o livro de Gênesis, vai respeitando toda essa sequência, você vai encontrar ali no livro de Gênesis, Deus basicamente buscando o homem constantemente. O homem foge de Deus. Algumas versões colocam que o homem fugiu da presença de Deus, mas literalmente seria o homem fugiu da face de Deus. E em termos essenciais, pecado é fuga, tá? A gente usa muito a palavra queda, que, ok, tem o seu valor, mas eu creio que a palavra fuga representa muito melhor o pecado. Pecar é fugir de Deus. Então Deus se aproxima do homem, busca o homem, mesmo em momentos de juízo, como por exemplo o dilúvio, ainda você encontra Deus buscando o homem, fazendo aliança com o homem, fazendo promessas, revelando a sua fidelidade. E então, em um desses momentos, para resolver o problema da humanidade, Deus então chama um homem chamado Abraão, para por meio dele construir um povo. Então Deus constrói um povo e está construindo esse povo ao longo de muitos anos. Essa é uma das grandes obras do Senhor. E quando Ele nos faz semelhante a Jesus, Ele está nos fazendo assim para fazermos parte do povo. Na verdade, quando você pensa, à luz da Escritura, em tudo que Deus fez, à luz do que Ele prometeu a Abraão, da história do povo de Israel, da fragmentação do povo de Israel no cativeiro babilônico, quando você estuda tudo isso, você vê que não tem como você entender salvação sem entender que salvação envolve fazer parte de uma família, fazer parte de um povo. É esquisito esse povo? É. É estranho esse povo? É. E tem vários elementos que você vai aprendendo sobre esse povo. Por exemplo, quando você começa a ler Gênesis, Deus vai começar um povo. Se eu fosse começar um povo, eu começaria com um casal de adolescente. Não, hormônios à flor da pele, fertilidade total, possibilidade de ter 1, 2, 3, 4, 10, 15 filhos. Deus vai começar um povo, e Ele começa com um casal de idosos, onde a mulher já era estéril antes de ser idosa. Para deixar bem claro de que esse povo é diferente e de que ele é fruto do seu poder. Bem claro isso. Deus está construindo um povo e é feito de acordo com o seu poder e soberania. À medida que a gente vai lendo a Escritura, a gente vai aprendendo um pouco sobre a história de Israel. E por que então Isaías 49? Na verdade, eu queria muito ler com vocês, e vou ler no final, como eu li ontem no final, Efésios capítulo 5, eu queria ler com vocês hoje 2 Coríntios capítulo 6. Mas antes de ler essa passagem, eu precisaria passar por essa passagem de Isaías capítulo 49. Então, qual é o contexto dessa passagem? O que tem a ver isso com o povo de Deus, Deus fazendo um povo? Qual é a conexão entre essa passagem, Romanos 8, enfim, e 2 Coríntios capítulo 6? Meu ponto aqui é, vamos pegar primeiro o contexto, tá? Nós estamos em Isaías capítulo 49. Essa passagem está dentro de uma passagem maior, que está de Isaías 40 a Isaías 66. Essa grande porção, que seria a terceira grande porção do livro de Isaías, é uma porção, aliás, a segunda e terceira porção de Isaías, é uma das mais importantes do livro de Isaías. E eu digo isso porque boa parte das citações que o Novo Testamento faz do Antigo vem daqui. Aqui você tem um contexto por trás. Qual é o contexto dessa passagem de Isaías aqui? O povo de Israel no cativeiro babilônico. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não entende ainda o que significa o cativeiro babilônico, é importante que você entenda para entender a Escritura devidamente. Então, o povo de Israel foi colocado em uma condição terrível. Eles perderam o rei, eles perderam o templo, eles perderam a terra. E eles foram colocados como cativos na Babilônia. Eles perderam todos os referenciais que eles tinham de identidade. Fazer parte do povo de Israel quer dizer adorar a Deus em Jerusalém, no templo, entendeu? Quer dizer que eu tenho um rei davídico, tenho uma linhagem davídica, está tudo lá. Só que eles perderam tudo isso. Tudo isso. E à luz dessas perdas que foram enormes, o povo de Israel vai para o cativeiro, e então levantam-se profetas, Ezequiel, Jeremias, Isaías é bem antes, mas quando Isaías profetiza, ele profetiza antes de tudo isso acontecer, mas o contexto ainda é esse.
Então, quando os profetas surgem, eles surgem para dar esperança para o povo. E a esperança que eles vão gerar no povo é exatamente a esperança de que um dia Deus vai juntar todo mundo. Então, pensa, você está fora, você perdeu a terra, você perdeu o templo, você perdeu referências de identidade. E agora, vem os profetas dizendo o seguinte, olha, você precisa entender uma coisa. Primeiro, tudo isso é mão de Deus, tá? Estão sofrendo porque vocês abandonaram o Senhor. Agora, mesmo assim, Ele vai manter a palavra dEle e vai juntar todos vocês. Esse tema, o tema da união, de juntar, de trazer o povo para fazer parte de um povo só, juntar e unir essas pessoas, esse é um tema fundamental no Antigo Testamento. E aparece com força nessa passagem aqui. Então Deus quer unir. Lembra daquela passagem dos evangelhos que Cristo diz que para os seus discípulos que eram pescadores, que Ele vai fazer pescadores de homens? A gente pensa que Deus está só fazendo uma brincadeirinha com a palavra pescador. Mas se você observar o livro de Jeremias, Deus é aquele que vai pescar pessoas para juntar pessoas. Na verdade, quando Ele fala isso para os discípulos, eles estão lembrando aqui de Jeremias. Eles não estão só lembrando que eles são pescadores, mas é que a ideia é de trazer pessoas para unir. Você vai encontrar isso em Isaías 11, em Isaías 2, em várias passagens dos profetas. A esperança do povo de Israel é, um dia, todos nós estaremos juntos. Esse é o ponto. Mas quem vai fazer isso? Aí aparece uma figura, no capítulo 42, até o 55, são 4 cânticos do servo. Todo mundo aqui deve conhecer o cântico do servo sofredor. Não é isso? Isaías 53. Mas existem mais 3 cânticos. O 49 é um desses cânticos. E quem é esse servo? Ele surge como aquela figura que vai realizar essa obra grandiosa. É esse servo que aparece no profeta Isaías, que é tão esperado, o servo que vai resolver todas as questões. E uma delas é unir todas as pessoas de volta. É essa figura do servo que vai aparecer de maneira muito forte no Novo Testamento também. É ele quem morre pelo povo no capítulo 53. E aqui no 49, quem é ele e o que ele faz? No 49, o que tem de diferente nesse capítulo aqui? O que é interessante nesse capítulo? É que aqui no capítulo 49, o servo fala na primeira pessoa, como se fosse uma autobiografia do servo, o servo falando dele mesmo. E é interessante o que ele vai falar e como o apóstolo Paulo se identifica com esse servo em suas cartas. É impressionante quando você estuda profundamente Isaías 49 e você vai para as cartas paulinas, você sente o cheiro de Isaías 49 em vários momentos da carta de Paulo, quando a gente nem percebe que ele está citando, mas quando ele fala assim, será que o meu trabalho foi em vão? Quando ele diz isso, tenha certeza de que ele está pensando em Isaías 49. O que a gente vai ficar surpreso é quem é esse servo, e nós sabemos muito bem quem é esse servo, mas não somente quem é ele, mas como Paulo se relaciona com ele, e como a igreja se relaciona com ele, e como Deus quer que nos relacionemos com Ele, e com a obra do servo, quer fazer o quê? Juntar todos. O que a gente percebe, ao longo da leitura dessa passagem e de outras, é que essa junção que Deus quer realizar por meio do seu servo, essa junção não envolve somente israelitas ou judeus. Não. Ele vai dizer que vai chamar para todas as pessoas, todas as nações. Ele vai falar, inclusive, que em ilhas, em outros povos. No capítulo 56 de Isaías, ele vai dizer que ele vai pegar o eunuco, o estrangeiro, ele vai colocar dentro do seu templo. E a ideia de que Deus um dia vai fazer todos os povos unidos. Essa é uma mensagem gigantesca para a gente. Deus está construindo um povo, desde o começo. E o que a gente vai aprender hoje é que nessa construção, nós não somos meros espectadores. Nós somos colaboradores dele nessa grande construção. Nós não somos aqueles que assistem à construção. Nós somos as pedras dessa construção. E nós colocamos em decisões que tomamos, em atos amorosos que temos, cada vez mais um tipo de argamassa nesse grande prédio chamado templo, chamado povo de Deus, que está sendo construído. Amém? Vamos para Isaías 49. O texto começa dizendo o seguinte: escutem-me, ilhas, ouçam nações distantes,
Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Vamos parar aqui. Uma das grandes dificuldades a gente ler Isaías, tem muitas, tá? Isaías é complicadíssimo. Tem hora que a gente fica assim, por que você fez isso comigo, né, Isaías? É meio complicado. Mas Isaías, ele é complicado porque ele é uma literatura profética e poética. Ninguém aqui cresceu lendo isso. Você pode ler Machado de Assis, você pode ler uma série de outros materiais literários, mas no Brasil você não aprende, você não cresce aprendendo, vou agora ler eu gosto muito de literatura profética poética. Não rola. Ninguém aprende muito isso. E uma das dificuldades que você tem nesse tipo de literatura é identificar quem está falando. Na hora que você está lendo aqui, você está falando aqui é o profeta? Quem está falando aqui é o povo de Israel, no nome do profeta? Gente, fica em bola no meio de campo. Aqui a gente fica logo assim, quem está falando aqui? E você vai entendendo ao longo da leitura quem a gente está falando. Mesmo que isso seja um pouco estranho, lembra que é literatura profética poética. Eu tenho um filho de 7 anos, e toda vez que eu assisti um filme com ele, todas as vezes, absolutamente todas as vezes, a cada 30 segundos ele pergunta, vai acontecer isso? Quem é essa pessoa? Ele é do bem? Ele é do mal? Ele vai morrer? Ele não sei o quê? E a minha resposta sempre é a mesma. Continua assistindo. Continua assistindo. Então você está lendo um livro da Escritura. Quem é esse cara aqui que está falando? Continua lendo. Continua lendo. Continua lendo. Então ele começa a falar. E ele fala para quem? Para ilhas e nações distantes. A palavra ilha aqui é uma referência realmente, é um tipo de referência que o povo usava para lugares distantes. Ou seja, o público dessa pessoa que está falando, que a gente chama de servo, esse público é o mais distante possível. Ou seja, ele não está limitado a uma área geográfica específica, entendeu? Ele não está falando para quem está na Babilônia. Ele não está falando para quem está em... Porque lembra que o povo de Israel aqui no contexto está cativo na Babilônia. Ele não está falando para uma área geográfica específica, mas para todos os povos. Isso é importante. Nações distantes, antes de eu nascer, Deus me chamou desde o meu nascimento e fez menção do meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada e escondeu-me na sombra da sua mão. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me em sua aljava. A ideia é, ele usa essas duas figuras de armas que estão prontas para serem utilizadas, né? Está ali, está a ponto a ser utilizada, mas não foi utilizada ainda. Tá? Essa é a imagem aqui. Ok. Ele me disse, você é meu servo Israel, em quem revelarei o meu esplendor. Opa, então ficou claro. Pastor, está claro. Ele é Israel. Aqui, está forte. Valeu, está respondido. Não é tão simples assim. Tá? Por quê? Porque lá na frente ele vai falar que esse servo que é chamado de Israel, esse servo chamado Israel, vai operar em prol de Israel. E fica meio complicado. O que é interessante é que quando você vai chegando no Novo Testamento, no período do Novo Testamento, há uma preocupação muito grande dos autores do Novo Testamento em fazer uma conexão entre Jesus e Israel. Israel passou 40 anos no deserto, Jesus 40 dias. Entendeu? Então, todo aquele movimento que você encontra no deserto, no batismo de Jesus, a tentação, existem estudos extremamente maravilhosos que mostram todo o comparativo entre a história do povo de Israel e os evangelhos e como Jesus Cristo, em cada etapa da sua vida, representa momentos da história de Israel. Então, lembra que essa palavra Israel, ela tem uma conotação tanto individual como coletiva também. Ok? Então, vamos lá. Existe um tipo de ambivalência aqui. Beleza, ele é chamado de servo Israel, em quem revelarei o meu esplendor. Ele vai revelar a glória dele por meio desse servo. Mas eu disse, eu tenho me afadigado. Sem propósito algum, gastei a minha força em vão. E para nada. Quem está dizendo isso? O servo. No versículo 4, o servo está cansado. Ele está afadigado. E ele parece dizer assim, sabe, parece que meu trabalho foi por nada e foi em vão. Se você conhece bem o apóstolo Paulo, você diria, essa é uma das passagens preferidas dele. E quando ele diz que não quer ter trabalhado em vão, não é em vão que ele diz isso. Ele está pensando nessa figura aqui. Então, o servo está cansado, ele está cansado. Contudo, o que me é por direito está na mão do Senhor. Ele então encontra ânimo na obra de Deus, e a minha recompensa está com o meu Deus. Agora, porém, diz o Senhor, aquele que me formou no ventre para ser seu servo,
para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele. Está vendo? Ele é Israel que traz de volta Israel. Por isso que a referência não pode ser somente a um grupo de pessoas, não pode ser referência, como a gente sabe, no Novo Testamento, a figura de Jesus. E ele tem como papel fazer o quê? Reunir Israel a ele, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. E ele diz, para você é coisa diminuta ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta, de novo a palavra trazer de volta, a palavra reunir, no versículo 5, aqueles que Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para quem? Para os gentios. Por isso que ele fala para as ilhas. Para que você leve a minha salvação até aonde? Até os confins da terra. A missão do servo, então, é unir judeus e gentios. Ok? Essa é a missão dele. De levar luz às nações. E quando você vai para o Novo Testamento, essa expressão é utilizada para definir o ministério do apóstolo Paulo, que é a mesma missão do servo. Então, qual é a missão desse servo aqui? Reunir judeus e gentios. E a gente sabe muito bem que no Novo Testamento, a discussão dentro da igreja envolvia muito essa questão étnica. Era muito forte. Você vai ver isso em Filipenses, você vai ver isso em Gálatas, você vai ver isso em Romanos, você vai ver isso em vários lugares. A primeira discussão, o primeiro problema dentro da igreja, em Atos capítulo 6, envolve a questão étnica. Beleza. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, aos servos de governantes, reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se curvarão por causa do Senhor, que é fiel, Santo de Israel, que o escolheu. Ele começa então a falar como Deus vai usá-lo, ele vai ser louvado. Há uma imagem que eu acho muito bonita, queria dar um pulinho, versículo 22, para a gente fechar aqui no Isaías. Versículo 22, ele vai dizer o seguinte, assim diz o soberano Senhor, veja, eu acenarei para os gentios, erguerei a minha bandeira para os povos, eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Percebe essa imagem? A imagem de uma bandeira sendo erguida e todo mundo olhando para a bandeira dizendo assim, ali é o meu lugar, e então se juntam. Então, aqui em Jeremias, em Ezequiel, em vários outros lugares, a esperança que os profetas estão dando para o povo de Deus é, um dia, nós que estamos separados uns dos outros, estaremos juntos. Quem vai fazer isso? O servo, que aparece no capítulo 42, aparece aqui no 49, no 53, você vai encontrar o servo do Senhor como aquele que vai operar essa unidade. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 6, que é o texto que eu queria ler com vocês desde o começo. 2 Coríntios capítulo 6. Enquanto vocês vão abrindo aí, quero lembrar algumas coisas importantes para vocês dessa carta. Essa carta, ela para mim é uma das cartas mais pastorais da Escritura. A gente tem a primeira, 2 Timóteo e Tito, que são chamadas de as cartas pastorais. Para mim, essa aqui é muito mais pastoral. Tá? Aqui você tem o Paulo com um coração de pastor mesmo. Aqui você tem Paulo dizendo assim, eu sofro por todas as igrejas. Você tem um coração pastoral aqui muito grande. O apóstolo Paulo, ele foi muito questionado em seu ministério. Isso é muito comum. Todo aquele que almeja a vida ministerial, certamente vai ser questionado. Ponto final, sem discussão. No meu tempo que eu dou aula, nós temos um seminário na nossa igreja, e eu falo para os meninos, vamos para o ministério, vamos para o ministério. Então espere uma coisa. Você será mal compreendido, você vai ser rejeitado, uma série de coisas. É isso que tem que esperar. Porque é isso que vai acontecer. Ponto final. Não, ponto final não, vamos dar um ponto e vírgula. Mas Deus vai te dar força. Para terminar bem a frase, né? O ponto é que Paulo foi rejeitado. E os critérios que estavam utilizando para questionar Paulo tinham a ver com a aparência. Entendeu? A ideia era de que ele vai dizer, Paulo nas cartas é uma coisa, na presença é outra coisa. Então ele foi muito questionado. Qual é a argumentação de Paulo nessa carta? É de que aquilo que eles estão fazendo com Paulo, eles também fariam com Jesus. Porque Paulo basicamente está seguindo o mesmo caminho de Jesus. Certamente, se Cristo fosse o pastor daquele pessoal, eles fariam a mesma crítica a Jesus. Há uma identificação muito forte entre Paulo e Jesus Cristo.
No capítulo 5, então, Paulo entra num assunto importante, que ele vai falar do ministério da reconciliação. Olha a palavra, reconciliação. O que é interessante é que aquilo que Paulo chama de reconciliação aqui está ancorado em Isaías 49. E lembra que em Isaías 49 a promessa é que o servo vai fazer uma grande obra, que é juntar todas as pessoas do mundo inteiro. Então, Paulo conecta essa, quando ele fala reconciliação, é aquilo que Isaías chama de reunião. Ok? Que envolve tanto a nossa relação com Deus como a relação com o próximo. Muito bem. Ele então continua argumentando no capítulo 5. Ele vai dizer o seguinte, no finalzinho ele fala que nós somos nova criatura e tudo mais. Quando chega no versículo 1 do 6, ele diz o seguinte: como cooperadores de Deus, olha a palavra, cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem inutilmente a graça de Deus. Não receberem de maneira inútil. Isso já tem um cheirinho de Isaías 49, quando o servo vai dizer que a obra dele parece que não está, foi em vão. Mas ele vai ser mais específico, pois ele diz: no tempo favorável ouvi você, e no dia da salvação eu o ajudei. Quem está ligado aí na Bíblia, não somente aqui na tela, mas na Bíblia aí, sabe que essa é uma citação de Isaías capítulo 49. Aqui é Isaías 49. E olha o que ele vai dizer: digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Aquilo que Isaías dizia, vai chegar o tempo favorável, o tempo da ação do servo. E Paulo está dizendo, pois eu vou dizer para vocês agora uma coisa: esse é o tempo, agora é o tempo da reconciliação. Essa é a hora, esse é o momento. Deus está reunindo e construindo um povo, reunindo pessoas, e esse é o tempo. Deus, Romanos capítulo 8, nos fez conforme o seu Filho, para que ele fosse primogênito dentre muitos irmãos. É uma outra forma de dizer a mesma coisa. Deus está construindo um povo. A palavra edificação, eu falei um momento para vocês aqui, ela é uma palavra muito forte e ela remete a gente a uma construção, e essa construção envolve pessoas. Deus é um construtor. Ele é alguém que reúne pessoas. Toda essa linguagem de reunir, reconciliar, construir, todas essas linguagens são linguagens comunitárias, de cooperação, de uma perspectiva de corpo. Os dons, quando são apresentados para nós, em 1 Coríntios capítulo 12, é uma linguagem de corpo. Paulo usa o corpo, usa a casa, usa a construção, usa a união, reconciliação, para mostrar uma coisa. Gente, Deus está nos unindo na pessoa do servo e na pessoa de Jesus Cristo. Olha, se me perguntasse assim, pastor, qual é a grande preocupação do apóstolo Paulo em todas as suas cartas? Eu diria que a preocupação do apóstolo Paulo é manter a igreja unida e santa ao mesmo tempo. Porque quando a gente quer a união, a gente pode negociar a santificação. Em nome da unidade, na união, a gente pode sacrificar a santidade. Mas em nome da santidade, a gente pode sacrificar a unidade. É uma luta. É uma luta constante de unidade e santidade ao mesmo tempo. Por que Paulo tem essa luta? Porque essa é a luta do servo. E Paulo não é alguém que fica assistindo, agora eu vou ver como é que Deus vai unir a gente. Não, ele vai, ele prega, ele escreve cartas, ele luta, ele chora, ele geme, como diz lá em Romanos capítulo 8, para que esse povo seja construído. Vou dizer uma coisa para vocês. Esse projeto de Deus, de unir pessoas, vai além daquilo que você chama hoje de igreja batista, tá? O povo de Deus é muito maior do que uma igreja batista. E eu sou um pastor batista, tá bom? Não sou alguém que faz propaganda de outro. Mas o povo do Senhor é muito, muito maior do que uma denominação, do que uma marca. Porque Deus está operando essa unidade na pessoa de Jesus. Ok. Ele vai dizer o seguinte: digo-lhes agora que é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Ok, vamos para Atos capítulo 13. Rapidamente aqui.
Atos capítulo 13. Olha que interessante que o apóstolo Paulo faz aqui em Atos capítulo 13. 13. Vamos ler o versículo 46. Ele vai dizer assim, ó. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Olha o que Paulo está dizendo. Deus nos deu uma ordem. Qual foi a ordem? Eu fiz de você uma luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. De onde vem esse texto? De onde vem esse texto? Isaías 49. De quem ele está falando aqui? Do servo. Aí Paulo vai dizer assim, ó. Ele nos deu uma ordem. Espera aí, Paulão. Vacilou, porque essa ordem foi dada para o servo. Aí Paulo vai dizer, porque eu me identifico com ele. A ordem que foi dada a ele é também minha. É isso que ele está fazendo aqui. Porque se você ler o texto aqui, eu fiz de você luz para as nações, é Deus falando com o servo. Aí Paulo vai e diz, ele nos deu essa ordem. E ele fala, para mim, para Barnabé. O que foi dado para o servo é para ele. É por isso que na passagem de 2 Coríntios ele vai dizer, é exatamente isso, o tempo chegou. A obra de reconciliação é agora. Nós estamos operando para que isso aconteça. Deus está construindo um povo. E nós não somos meros espectadores da obra. Nós somos cooperadores. De onde eu tiro essa linguagem? De onde eu tiro essa palavra cooperador? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Nós somos cooperadores do Senhor. E também tirei de Romanos 8, 28. Deus coopera junto conosco para o bem de todos. E por isso Ele nos faz como seu filho, construindo um povo. Essa é a luta do apóstolo Paulo, essa é a nossa luta. Numa realidade, hoje, brasileira, século 21, onde as pessoas, não sei como é que é aqui, mas na minha realidade, no meu estado, na minha igreja, na minha cidade, em cidades próximas, basicamente você tem um trânsito gigantesco de pessoas nas comunidades, nas igrejas. Entendeu? E o que acontece muitas vezes? Esse trânsito, ele pode indicar uma série de coisas. Mas uma delas é que a galera não quer participar do processo de construção. A galera quer tudo pronto. E tem um autor que mexeu muito comigo ao longo dos anos, chamado Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer tem um livro maravilhoso, fininho, vale a pena você ler. É aquele livro que você diz, leia. Eu leio mais de uma vez por ano. Vida em Comunhão é o nome do livro. Nesse livro, Bonhoeffer vai dizer o seguinte: é bom que aqueles que fazem parte da igreja se decepcionem logo. Que coisa maravilhosa, não? Amém, irmãos? Todo mundo se decepcionando logo. Isso é importante, que a decepção de algumas expectativas seja feita logo. É nesse mesmo livro que o Bonhoeffer vai dizer que aqueles que têm uma igreja ideal não trabalham em prol da igreja real. Tem muita gente que tem uma igreja na cabeça, uma mentalidade de igreja. Tem muita gente que tem modelo de família na cabeça. Quando casa, não era aquilo que eu pensava. Pois é, você idealizou uma família que não existe. Você assistiu a propaganda de margarina, viu as crianças na mesa, sentadas, tomando suquinho de laranja, dizendo, por favor, papai, pai, por favor, passa para mim o pão. E aí você acha que a sua família ia ser assim, só que de manhã na sua casa não rola. Seu filho acorda querendo ir para o inferno, porque ele gritando que ele não quer acordar de jeito nenhum para ir para a escola. Ele odeia a escola. E o olhar dele diz que ele odeia a escola e odeia você também. E você se decepciona. Que isso aconteça logo. E isso também é na igreja. Quando alguém começa a dizer assim, pastor, lá na igreja, na nossa igreja. Eu entendo quando alguém está empolgado com a igreja e diz uma série de coisas boas da igreja. Mas eu sei que não é assim o tempo todo. Como eu também sei que não é assim na família o tempo todo. Certo? Porque é assim que é. E o ponto é que nesse processo de dificuldade de viver igreja, de viver família, nós não somos
espectadores esperando Deus agir, tipo assim, eu vou orar assim, ok, ore. Mas escolha coisas certas. Tome decisões que conectam, decisões de unidade, decisões sacrificiais. Olha a carta de Paulo aos Coríntios. Paulo vai dizer que tem uma galera lá levando outros para julgamento, para ficar diante de juízes ímpios. Ele vai dizer assim, gente, sofro dano. Sofro dano. Mas como assim, Paulo? Sofro dano, meu irmão. É isso mesmo. Em prol dessa comunidade, é isso mesmo. O ponto é que, às vezes, vivenciar a igreja, viver a igreja para muitas pessoas, e vir para a igreja é sentar numa cadeira, você está num banco desse aí. Só que, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está nos reunindo e não nos aglomerando, é diferente. Se eu quiser aglomerar gente, eu consigo. Se você me der uma semana para aglomerar gente nessa cidade, eu consigo. Eu consigo aglomerar 1000 pessoas num lugar. Certo? Consigo? Consigo. Premiação de carro, um sorteio de carro, lá naquele lugar lá que tem uma parada assim que eu fui tirar uma foto contigo lá, como é o nome? Espaço alternativo, boto lá, gente, sorteio de carro, bota o carrinho de som rolando aí, internet, sorteio de carro, vai aparecer gente? Vai. Gente, a banda mais peba que você imaginar, junta gente. Não? Junta gente. Hitler juntou gente? Juntou gente. Quando a Bíblia fala que o servo reúne, ele não está dizendo aglomera, juntam a galera. Ele está dizendo, ele vai conectar essas pessoas umas às outras. Essa é a obra do servo. Essa é a nossa obra. Isso envolve nossas escolhas, nossas decisões, de se conectar um com o outro. Agora, você quer fazer parte de uma comunidade, e é interessante a história real aqui comigo, tá? Nós temos um trabalho no interior, no nosso estado vizinho lá, e aí a primeira vez que eu fui para esse lugar, para pregar, nessa comunidade, gente, eu acho que o lugar era menor, era do tamanho desse palco aqui. Era muito pequeno, era um negócio muito pequeno mesmo. Tá, beleza, aí o irmão falou assim, pastor, vamos ter como se fosse ministrar a ceia e tal, eu ministrei a ceia. Quando terminou a ceia, chegou um visitante e falou assim, eu não sabia a conexão dele com as pessoas da igreja. Aí ele chegou e disse assim, olha, só quero dizer que eu me senti muito... Eu não gostei do que eu experimentei aqui. Aí na minha cabeça, o que tem a ver com isso? Eu não estou aqui para te satisfazer, mas tudo bem, fiquei manter a educação. Ah, ok, aí eu falei, você não gostou? O que foi que aconteceu? Não, eu me senti excluído. Eu me senti excluído. Por que você se sentiu excluído? Não, porque eu não posso participar da ceia. O senhor é crente? Não. Então é isso mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor não faz parte dessa família. Ponto para o senhor. Então, o senhor não toma ceia. Agora, o senhor é que está se excluindo. O senhor quer Jesus na sua vida? Quer entregar a sua vida para Jesus? O senhor quer fazer parte dessa família? Ficou gaguejando lá. O senhor quer ou não quer? O senhor não quer, né? Então é isso mesmo. Porque é assim, meu senhor, eu falei para ele, se você é parte de um clube, futebol, você paga lá a mensalidade, você tem que seguir as regras do clube, não é não? Ou você vai entrar eu vou ser membro do clube do Flamengo, vou entrar com a camisa do Vasco lá no clube. Vai rolar isso? É o meu jeito. O seu jeito é errado. Aqui não dá, meu irmão. Aqui nós temos as regras. Toda vez que você junta uma galera, um grupo de pessoas, tem as regras básicas que justificam aquela unidade ali. Aí a pessoa chega na igreja, fica lá com a pose de, será que eu vou fazer aquilo que eu quero? Na hora da refeição comum, se sente isolado, porque realmente está. Eu falei, se o senhor realmente não faz parte dessa comunidade, entenda isso. E eu falei assim, que bom que o senhor entendeu isso. Olha que legal. Podia ter sido pior, o senhor podia ter achado, não, acho que eu estou enganado, vou comer uma ceia. Não, o senhor fez certo, não é para tomar ceia, porque o senhor não faz parte dessa comunidade. Isso é uma unidade, e o que nos conecta é a nossa fé em Jesus e entrega a Ele. É isso que nos liga um ao outro, é estarmos em Jesus. Esse é o ponto, essa é a obra do servo. Deus quer nos fazer como seu filho, para vivermos isolados, para que Ele seja o primogênito em uma grande família. A palavra casa, que aparece com muita força nas cartas pastorais, principalmente na primeira carta, é uma palavra para família.
Paulo vai dizer, eu escrevo para que mostrar para vocês como se comportar na casa de Deus. A gente acha, é como se comportar no culto. Não. É como se comportar na vida em família. Paulo vai dizer, Timóteo, as mulheres mais velhas, tratem como se ela fosse a sua mãe. As mais novas, como se fosse a sua irmã. Os homens, como se fosse seu pai, o mais velho. O que Paulo está dizendo? Aqui, o padrão é um padrão familiar. Aqui é uma igreja. E toda vez que a gente vive em família, nós vivemos dificuldades. Essa que é a verdade. Eu volto para o Bonhoeffer. Por isso que o Bonhoeffer vai dizer o seguinte, é bom se decepcionar logo. É bom ficar bem claro que, como numa casa, num relacionamento, as coisas são difíceis mesmo. Isso é um fato. Mas o que é legal de tudo isso é que, se nós estamos juntos, se nós podemos sentar e conversar sobre Cristo, amar e orar e trabalhar por essa obra maravilhosa, a gente tem que dizer o seguinte, sabe? Se eu hoje vivo em uma comunidade, estou conectado a essa comunidade, isso é obra do servo na minha vida. Quando nós pregamos o evangelho às pessoas, nós queremos não somente que um problema seja resolvido entre uma pessoa e Deus, mas que também essa pessoa esteja conectada a uma grande família. Hoje em dia tem um fenômeno do desigrejado, aquela pessoa que é o evangélico não praticante, é o crente do domingo. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é experimentar a igreja. Experimentar a igreja, porque seria mais ou menos você dizer que tem uma família e não fala com seus filhos. Mais ou menos isso. Eu tenho família, eu falo com eles de vez em quando, me encontro com eles semanalmente e nem falo muito com eles. Isso é família para você? Isso é família? Esse é o ponto. Eu quero trazer para a gente aqui algumas aplicações, rapidamente. Primeira aplicação, que eu tiro de Isaías 49, e tenho tirado muitos para a minha vida, é que nós ficamos cansados, e isso não é exclusividade nossa, o servo também ficou cansado. Tá? O servo fica cansado, nós ficamos. A reação do servo só pode ser feita por quem está cumprindo o seu chamado. Ele entrega a Javé, ou Deus, porque a obra é dele. Ele se entrega completamente. A pergunta essa noite é, do que você está cansado? Às vezes, não sei se você viu um dia desse um vídeo que era de uma criancinha, aí era Dia das Mães, aí era assim, como você define a sua mãe? Não sei se vocês viram esse vídeo, achei engraçado. É uma palavra que define sua mãe, aí a menina disse, cansada. Eu achei perfeito aquilo ali. E nós cansamos, isso é um fato. Os pais cansam porque são pais. Agora a gente tem que saber pelo que está cansado mesmo, sabe? Às vezes a gente pode colocar na conta dos nossos filhos o nosso cansaço, e nem é nossos filhos tanto que eles estão gerando o nosso cansaço. Quando a gente está cansado deles, a gente já cansou antes de por outra coisa. Então a gente tem que saber do que a gente está cansado. Tá? Muita gente se cansa para ganhar status. Muita gente se cansa para ser rico. Paulo vai dizer, gente, isso aí vai gerar muitas dores em você. Salomão vai dizer para a gente, olha, não gaste sua cabeça com isso, meu irmão. Muita gente se cansa por várias razões. Tem alguns cansaços que valem a pena. Cansar em nome da obra de Deus vale a pena. Vai ser cansado, e você vai dizer como servo e como Paulo nas cartas, tomara que meu trabalho não tenha sido em vão. Porque tem trabalho pela obra. Já viram um vídeo aí que viraliza, geralmente o pessoal querendo defender a fé, aí é um vídeo que o cara diz assim, vamos dizer que Deus não existe. Se Deus não existe, eu tenho uma vida boa, e você também tem a sua vida. E, ok. Mas se Deus existir, eu vou estar na eternidade com Ele, e você não vai estar. Já viu esse vídeo, essa argumentação? Eu acho que o apóstolo Paulo, vendo isso, olharia para ele assim e dizia assim, não. Paulo diria o seguinte, se Deus não existe, nós somos os mais infelizes de todos. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo trabalhava. Porque Paulo operava para essa obra. E aí Paulo vai dizer o seguinte, porque se alguém que vive uma vida do tipo crente light,
né? Vidinha de biblinha na mão. Ah, não, biblinha não, aqui é aplicativo, né? Aplicativo no celular, vem para a igreja, vai para... Essa vida light de crente, você pode dizer assim, se Deus não existe. Não, se Deus não existir, realmente a minha vida é tranquila. Tenho uma família equilibrada e tudo mais, mesmo que tudo isso é mentira, acaba que eu me dei bem. Paulo diria, não. Para mim seria diferente. Para mim, se ele não ressuscitou, se ele não existe, vamos comer, vamos beber e vamos morrer. E nós somos os mais infelizes. Por quê? Porque ele se doava. Paulo estava cansado, o servo está cansado. Todos nós vamos nos cansar. A pergunta essa noite não é se você vai cansar ou não, mas do que você está cansado. Segundo, ainda dentro do cansaço. Aprendemos com o servo que devemos nos cansar pelo que vale realmente a pena. O servo diz assim, sou honrado aos olhos do Senhor. O que te cansa é fruto do chamado de Deus, é honrado aos olhos do Senhor, então eu digo para você, vale a pena. Deus vai te dar força, Ele está construindo um povo. Isso é cansativo? Com certeza, mas vale a pena. É cansativo, mas vale a pena. Nós somos instrumentos do Senhor nessa grande obra. Terceira aplicação. Nós experimentamos a ação do servo quando nós começamos a vivenciar a igreja. A minha igreja é assim, quando a gente foi fazer o prédio novo, eu fiz questão de que o prédio fosse assim, ele é tipo um C, vamos dizer assim, tá? Então eu estou aqui pregando, tem gente aqui. Então quem está louvando aqui, vê quem está louvando aqui, entendeu? Então você consegue testemunhar pessoas louvando. Isso não foi de graça, que a gente quis fazer esse sistema. Inclusive ele é também assim, em forma de... tem degraus, né? Então quem está lá atrás está mais alto. Então você consegue contemplar a igreja. Eu estou louvando aqui, eu vejo o irmão louvando, o outro irmão louvando. Quem vive igreja, sabe o que é igreja. Testemunha algo do tipo assim, eu como pastor, eu sento lá atrás às vezes, e eu fico olhando assim a igreja cantando, eu estou cantando, aí eu vejo um irmão que está em crise no casamento, está buscando ajuda, aí eu olho, ele está com a mão assim com a esposa, e ele está olhando para a esposa, e está orando, e está dando graça ao Senhor. Eu olho para aquilo ali, o impacto é diferente. Eu tenho uma criancinha na nossa igreja, nós passamos 9 meses orando por aquele menino. 9 meses orando por ele. Então, quando ele passa, quando ele dá um grito, quando ele faz alguma coisa, eu olho assim, eu não só vejo uma criança passando. Eu vejo 9 meses de oração. Ou quando a gente vê um irmão que foi liberto de alguma situação, de algum vício, de algum problema, e você começa a viver a igreja, você começa a ver essas conexões acontecendo, você começa a ver Deus operando, e a gente olha assim, poxa, por quê? Por que o irmão que passou no concurso, que tanto estudou, porque parece que ele é meu filho, parece que o concurso é para mim. Ele acabou de levantar a mão no culto de oração e dizer assim, eu queria agradecer porque eu passei no concurso e aquilo ali para a gente é tão maravilhoso. Puxa, você viu lá o irmão? Puxa, que legal, olha, você viu. Que bom ver ele crescendo, que bom ver ele crescendo, que bom ver essa criança correndo, que bom isso acontecer. Quando você olha para tudo isso, você tem que entender e fazer a leitura teológica de assim, tudo isso é obra de quem? Do servo. Porque naturalmente, a gente não ia querer estar junto um do outro. Deixa eu dizer para você. Se Deus tivesse dito para mim assim, Rômulo, meu filho, vem cá. Escolha os membros da sua igreja. Eu não tinha escolhido a minha igreja, não. Ia começar lá com a minha família, né? Logo, né? Aqui, minhas irmãs, o pessoal aqui, meu tio aqui. As pessoas que estão na minha igreja hoje não seriam escolhidas por mim. Mas hoje eu amo essas pessoas. Por quê? Um cara que nasceu num canto diferente de mim, com uma cultura diferente da minha, com uma condição econômica diferente da minha, e a gente se vê juntos. Quem é que faz isso, gente? Eu fui pregar uma vez numa cidade, no interior, na Bahia. Eu nunca vou esquecer disso. Aí eu estava pregando, e era uma família de muita condição financeira. Muito boa.
Eu nunca peguei num talher tão pesado na minha vida. O garfo eu tinha que fazer, entendeu? O lustre da casa, a gente estava, né, na mesa enorme, o lustre, se ele caísse, matava todo mundo naquela casa. Um negócio enorme, assim, tudo muito luxuoso, tudo muito bonito. E eu falei assim para a irmã, era um casal, e eu falei assim, como é que foi a tua história com Jesus? Como é que foi esse encontro com Jesus? Conta para mim como foi o teu encontro com Jesus. E ela olhou para a mulher que estava na frente dela e disse assim, foi essa daqui, ó. Essa daqui é uma amada do meu coração. E começou a elogiar, a mulher começou a chorar. E aquela mulher que estava sentada na mesa era a empregada dela. Mas estava sentada na mesa. Sabe por quê? Porque o servo faz isso. Ele une pessoas que a gente... Como assim? Ele conecta. E nós somos cooperadores dele nisso. Pergunta que você tem que fazer hoje é, rapaz, eu coopero no quê para unir esse povo? Deixa eu dar uma dica para você. Se você não reclamar, já ajuda muito, sabe? Olha que ajuda muito. Terminar o culto aqui e ficar, é porque isso aqui está... engole. Tá? Já ajuda demais. Meu filho mais novo, todo dia acorda reclamando. Todo dia ele acorda. Droga. Tem que ir para a escola. Eu digo para ele assim, Calebão, uma palavra de gratidão, cara. Uma palavra de gratidão. Porque você está perto de uma pessoa que está reclamando, é insuportável, né? Na comunidade também é assim. Deus está nos unindo e nós podemos experimentar a mão do servo, unindo pessoas que não tem nada a ver. Na minha igreja tem um policial que ele era da cavalaria. Da cavalaria, o pessoal mais casca grossa, né? Enfim, linguagem aqui. E aí, eu me lembro que ele se converteu e depois de um tempo, uma outra pessoa se converteu. E ele disse para mim, pastor Rômulo, fulano e tal ali. Ô, rapaz. Quando eu via ele, eu queria quebrar ele em 10 pedaços. Mas agora ele é meu irmão. Quem juntou esses dois caras? O servo fez isso. O servo fez isso. Eu participei de um encontro de casais no interior do Ceará. E aí quem estava organizando era uma turma lá. E os casais, tinha os casais que organizavam e os casais, né, que ficavam para receber os estudos. E teve um momento de servir comida. E aí, um dos caras que estavam sendo servidos era um soldado da polícia. E quem estava servindo era um capitão. E eu estava na hora, quando o capitão passou, e fez assim, ó. O soldado olhou assim para ele, só aqui, hein, capitão? Só aqui ele aqui é diferente. O que faz alguém fazer isso? O servo, que inclusive lavou os pés dos seus discípulos. O servo nos une e nós somos instrumentos. Diferença racial, diferença econômica, diferença de conhecimento. Você pode ter um doutorado e alguém está aprendendo a ler agora, e isso não importa. Porque estamos conectados por Ele. Deus está construindo um povo. E nós não somos meros espectadores, mas seus cooperadores. Nosso ministério é o ministério do servo. Pregar e viver o ministério da reconciliação. Trabalhar como o apóstolo Paulo, visando a unidade da igreja. Isso é ser feito conforme a imagem do seu Filho. Deus nos fez conforme a imagem do seu Filho, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Que Deus nos abençoe, que vocês tenham essa noção do que o servo está fazendo, que vocês possam ser instrumentos de construção e não de destruição. Lembra das palavras do apóstolo Paulo, naquela igreja de Corinto que estava toda dividida, quando ele vai dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e Paulo vai dizer assim, gente, esses são atos de destruição. Que possamos ter atos de construção, onde estivermos. E que possamos desfrutar dessa unidade maravilhosa. E se você ama alguém que você nunca esperou amar, tem cuidado de alguém que nunca esperou cuidar, tem um olhar de carinho para alguém dentro dessa comunidade, você, puxa, eu nunca pensei que ia amar essa pessoa e ficar tão feliz por ela, realmente isso não vem de você. É a mão do servo unindo as pessoas. Amém, meus amados? Vamos orar.
Obrigado, Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por estar aqui presente nesse aniversário. Essa igreja que completa 56 anos é obra da Tua mão. As pessoas que estão aqui porque o Senhor as trouxe e as conectou pelo Teu Espírito, pela mensagem da Tua palavra, o Evangelho maravilhoso da graça, essa graça soberana e maravilhosa que aquece o nosso coração e nos dá desejo de Te amar cada dia mais. Obrigado, Deus, por nos unir em Cristo. Obrigado pela obra do Teu servo e que possamos ter o espírito do apóstolo Paulo e dizermos que o Senhor nos ordenou sermos luz para nações, sermos instrumentos de unidade, de conexão entre as pessoas. Guarda o nosso coração, ó Pai, todo mal e nos faz instrumento de unidade e de santidade, para que possamos ver o Teu povo, experimentar e vivenciar o Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém.